Olá, e está no ar o programa Show do Esporte dessa semana. No programa de hoje vamos falar tudo sobre a última rodada da fase classificatória da Copa SAF. Vamos falar também do Campeonato Brasileiro e da Copa Pelada em Conselheiro Paulino. E aqui no estúdio, sempre ele, o nosso comentarista top, Robertinho. Tudo bem, Robertinho? Olá, Magno, tudo bem? Olá, amigo do Show do Esporte. Maravilha, mais um programa para a nossa galeria de programas importantes, né? Seu destaque de hoje, querido? O destaque de hoje, Magno, vai para o outro esporte, não o futebol, o outro esporte. Ocorreu ontem, né, a última partida, a sétima partida das finais da NBA entre o Golden State Warriors e o Cleveland Cavaliers, né? Estava 3-3 a série, a última partida foi na casa do Golden, mas o Cleveland Cavaliers, capitaneado pelo impressionante LeBron James e Kyrie Irving, acabou vencendo a série, sagrando-se campeão da NBA, versão 2015-2016, dentro da casa do Golden State, que tem o Stephen Curry como seu principal jogador. O LeBron James não tomou conhecimento, foi eleito MVP, né, dessa partida, das finais, e o LeBron James que agora ganha o título na sua cidade natal, né, a cidade de Cleveland. Parabéns aí ao Cleveland Cavaliers, parabéns ao LeBron e os seus demais jogadores. E o Anderson Varejão, que era do Cleveland Cavaliers, trocou para o Golden State, estava buscando o seu primeiro título, não conseguiu, foi derrotado pelo ex-Times. Fica para a próxima, né? Fica para a próxima. Foi uma partida maravilhosa, quem viu e ama o basquetebol, percebeu ali uma partida que foi disputada ponto a ponto. Nenhum dos dois times teve mais de 4 pontos de vantagem. Melhor para o Cleveland, sagrando-se campeão da NBA versão 2015-2016. Mike. Ok, vamos falar então de campeonato brasileiro, Robertinho. Olha só, o Botafogo perdeu de 3-1 para o Corinthians. Botafogo voltou à zona de rebaixamento, Robertinho. E assim, os torcedores do Botafogo, a comissão técnica, o técnico Ricardo Gomes já preocupado, o técnico Ricardo Gomes já doido para abrir essa janela logo aí para poder contratar jogadores, né? Resta saber se o Botafogo vai ter dinheiro para contratar, né? Exatamente. A gente sabe, a gente fala aqui para o telespectador, amigo do Show de Esporte, que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito longo e o time precisa de um elenco para superar aí essas 38 rodadas. Esse elenco, na nossa opinião, o Botafogo não tem. Venceu ali a partida dentro de casa contra o América Mineiro, numa noite iluminada do Sassá, mas o América Mineiro é um time que também está lá na zona de rebaixamento. A partida contra o Corinthians já denotou uma outra situação. O Corinthians brigando pela parte de cima da tabela, muito embora, Mário, o seu time, o Botafogo, o Ricardo Gomes não ficou com medo, tomou um gol, foi ousado, partiu para cima, conseguiu o empate, mas sucumbiu ao melhor elenco, a melhor técnica dos jogadores do Corinthians e a luzinha continua acesa para a equipe do Botafogo. Está lá na zona de rebaixamento, só não segura a lanterna, porque a lanterna está com outro time que já foi campeão brasileiro, que agora segura a última colocação. Você vê como o Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil. O Cruzeiro, que já foi campeão brasileiro, né, nas versões passadas aí recentemente, agora está em último lugar, não consegue sair de lá. E o Botafogo precisa se cuidar, precisa fazer o seu dever de casa, como fez contra o América Mineiro, e tentar beliscar os pontinhos fora para sair rapidamente dessa zona de rebaixamento, que é uma zona perigosa, Mário. Botafogo que vive trocando de goleiro a cada partida, é um goleiro diferente. Ontem foi outro goleiro, Roberto, na partida. Pois é, Magno, o problema é que a referência do Botafogo continua machucado, né? Continua se recuperando, né, de contusão, não vai voltar ainda nem tão cedo. E o Botafogo continua com o problema da meta. Saiu o Jefferson, quem é que assume? Poderia assumir você, Magno, mas você também está no banco aqui do Cruzeiro, no Campeonato Amador. Está frangando aqui no Campeonato Amador. Não tem a menor condição de assumir, mas o Botafogo está tentando resolver o seu problema defensivo, sobretudo na segurança do gol, segurança essa que quando o Jefferson está em campo é uma segurança garantida, mas que agora não está, a gente não consegue ver, né, o Botafogo seguro lá atrás. O Ricardo tem feito o que pode para tentar jogar esse time para frente. Ontem não foi diferente, partiu para cima do Corinthians, mesmo com o placar adverso de 1-0, empatou, mas não conseguiu segurar a melhor equipe do Corinthians e acabou tomando de 3-1, um resultado complicado para a equipe do Vale Botafogo. destacar o golaço, a inteligência aí do Leandrinho, do gol do Botafogo. Mas foi uma falha terrível do Cássio, né? Porque numa bola, um goleiro com quase 2 metros de altura não pode aceitar um gol da maneira que o Cássio aceitou, e ele reconheceu
em uma entrevista que falhou no gol do Botafogo. O Leandrinho não tinha nada a ver com isso. Foi um gol bacana, foi um gol muito inteligente. Exatamente, mas o Botafogo precisa melhorar, agora vai voltar a jogar dentro de casa e precisa vencer a próxima partida, Marcos. Ok, e o Flamengo, Robertinho? O Flamengo, né, empatou em 2-2 com o São Paulo, mas deixou escapar essa vitória no finalzinho, né? O Alan Patrick perdeu um pênalti aos 48 minutos. Magno, empate com gosto de derrota para a equipe do Flamengo, né? Porque realmente, como você falou, praticamente o último lance do jogo foi um pênalti que o Alan Patrick desperdiçou. E Magno, eu canso de dizer, pênalti hoje não é sorte, pênalti é treinamento. O jogador tem que fazer o que treina. Pênalti é treinamento. Eu vou dar para o Alan Patrick aqui, fazer uma parte, vou dar o Alan Patrick aqui no DVD antigo, lá de Cidade contra Cidade, para ensinar como é que se bate pênalti, né? Pro Alan Patrick. Esse negócio de dar uma corridinha, dar aquela paradinha e tal, né? Pô, vai pra bola com tranquilidade, vai pra bola firme. E o Alan Patrick deixou escapar uma vitória importantíssima. O Flamengo, Magno, que adotou uma nova postura depois que o Zé Ricardo assumiu. O time vem muito bem, vem muito certinho e com condições de dar trabalho na parte de cima da tabela. Mas não pode deixar escapar 2 pontos como deixou escapar nessa partida. Você vê que a zaga do Flamengo já tomou aí 2 gols, mandou o jogo em Brasília, o jogo não foi no Rio, já tomou 2 gols, mas o ataque continua marcando, continua fazendo. Na nossa opinião, o Zé Ricardo botou aí alguns jogadores de peso no banco, né? Montou a equipe de uma forma que o Flamengo vem jogando, que a gente não via o Flamengo jogar, e o resultado está aí. Só não venceu mais uma ontem, porque o Alan Patrick desperdiçou um pênalti no último minuto de jogo. E pênalti, Magno, não se bate da forma que ele bateu. Você vê, o próprio Arrascaeta no jogo contra o Cruzeiro, que está na última colocação, soltou um canudo que jogou lá na arquibancada. Que desagradável, né? Tranquilidade. Pênalti é o seguinte, a bola num canto, o goleiro no outro. O goleiro tem 7 metros, você, goleiro, sabe disso. O goleiro tem 7 metros e na maioria das vezes ele tenta desviar o canto. Então, se o jogador for com tranquilidade, treinar a cobrança de pênalti, não vai fazer tanta vergonha como tem feito ali no Campeonato Brasileiro. Só ontem foram 2. Alan Patrick e Arrascaeta pelo Cruzeiro. Mas o Flamengo, na nossa opinião, está no caminho certo. Está com um time muito certinho. O Zé Ricardo deu uma nova cara a esse time do Flamengo, o que prova que os treinadores de base, que conhecem os seus comandados, podem fazer a diferença. Podem sim, e tem que investir nesses novos técnicos, né? Exatamente. Chega desses caras aí, Roberto. Exatamente, a gente tem que investir em novos técnicos para pagar até salários menores, jogadores precisam respeitar. Vai acontecer no Corinthians agora. O Tite, que já deu adeus aí o Corinthians nessa última partida contra o Botafogo, o Corinthians já vai ser comandado por um técnico pouco badalado, mas tem jogadores na mão para manter o mesmo trabalho do Tite. A situação do Flamengo é essa, o time está muito bem montado e, na nossa opinião, se continuar da forma que está jogando, sob o comando do Zé Ricardo, o Flamengo vai chegar longe na competição, mas não pode mudar. Não pode mudar não, realmente. E o Fluminense perdeu de 2-1 para o Sport, Robertinho. Tomou gol no último minuto, e o gol sabe de quem? Do seu ex-jogador, Diego Souza. Mais uma partida em que o resultado é definido no final do jogo. O Fluminense estava lá, fora de casa, que a gente fala, brigando ali por um pontinho importantíssimo. Chegando no final do jogo, o zagueiro do Fluminense lá vai fazer uma dividida com o jogador Diego Souza, que é muito mais forte. Acabou entrando mole, o Diego Souza roubou, e aí, na nossa opinião, o zagueiro do Fluminense, que foi na cobertura, naquele momento, tinha que ter trocado o gol pela expulsão. Deu um carrinho ali que nem acertou o Diego Souza, ele entrou na cara do gol, o Cavalieri saiu, ele tocou como craque que é. Então o zagueiro do Fluminense, falhou e o outro não trocou a expulsão, não trocou o gol pela expulsão. Poderia ter derrubado o Diego Souza naquela situação, seria expulso, mas o Fluminense viria com 2 pontos. O Fluminense também precisa... viria com 1 ponto. O Fluminense também precisa abrir o olho, porque agora já não conta mais com o seu artilheiro, o Fred, que está no Atlético Mineiro e que ainda não desencantou lá. O Fred continua numa muda danada, não faz gol, está atrapalhando aí no Cartola, mas o Fluminense precisa melhorar, porque senão vai se complicar no restante do campeonato. Ok, Robertinho, vamos falar então do Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. O Vasco da Gama perdeu de novo, né, Robertinho? Perdeu em casa para o Paysandu por 2-0 e já começa, Robertinho, ter uma preocupação no Vasco da Gama, já que o time está vencendo tudo. Aí o time perde, isso mexe também com a cabeça dos jogadores, essa pressão
com certeza mexe, Magno, mas o Vasco tem um problema, que nós já detectamos aqui. O Vasco ainda não encontrou um substituto para um caso de lesão do Nenê ou para o caso de precisar substituir. Então, na sua opinião, o Vasco jogava apenas na função do atacante lá, né? Todas as bolas do Vasco passavam e passam ainda no pé do Nenê. Só que o jogador pode não estar bem no jogo, pode estar fora. O último jogo que o Nenê não jogou, o Vasco perdeu. Okay? O elenco do Vasco para essa segunda divisão ainda é um elenco, na nossa opinião, forte, já visto que o Vasco perdeu a partida contra o Paysandu, mas continua líder, porque os outros times também tiveram resultados adversos. Mas já mostra, assim, Magno, uma preocupação. Quando o Vasco perdeu, nós falamos, agora que perdeu uma, pode ser uma sequência de derrotas, o Vasco tem que tomar cuidado, voltar a conversar, e não pode perder para o Paysandu, que estava lá na zona de rebaixamento, que com essa vitória saiu, dentro de São Januário, dentro dos seus domínios. O Vasco procura um homem de frente, já que o Leandrão e o Tales não estão dando conta do recado. Claramente a comissão técnica do Vasco já pediu um homem de ataque para ser negociado, e também está à procura de outro jogador de meio campo que possa fazer as vezes do Nenê quando ele não puder jogar por contusão ou estiver mal, e agora precisa de mais um homem de defesa, já visto que o seu amuleto, Rafael Vaz, trocou de time, aceitou uma proposta muito superior do Flamengo, e não pode ser diferente, o jogador de futebol. O jogador de futebol tem pouco tempo para fazer a vida dele, a aposentadoria dele, então o Rafael Vaz, na nossa opinião, fez a escolha certa, foi para o Flamengo, está montando uma zaga de área com o heavy muito bom, e o Vasco vai ter que procurar, porque a zaga começa a dar sinais de que não vai aguentar essa competição inteira. Agora, não sei se o Jorginho vai ter a mesma determinação, né, de botar o Rodrigo no banco, como fez o Zé Ricardo no Flamengo. Já sacou ele, sacou outros jogadores, né? O Rodrigo não está bem, é um bom jogador, é um xerife, mas ele não se encontra bem na zaga do Vasco atualmente. Talvez seja a hora de dar ali uns 2, 3 jogos de refresco para ele no banco, para ver se consegue remontar a defesa do Vasco. Fato é que o Vasco perdeu a primeira e agora ainda não conseguiu recuperar aquela sequência que vinha desde o ano passado sem perder. Precisa melhorar, e precisa melhorar bastante o Vasco da Gama para sair dessa fase aí. Mas... Ok, vamos a um breve intervalo, voltaremos já, não saia daí, desanima não, hein?